Olá! Quer aprender uma ferramenta do Excel que eu tenho certeza que vai economizar muito do seu tempo gerando novos relatórios e possivelmente substituir até algumas funções do Excel como o Soma Cs, o Conte Cs e o Média Cs? Então fica aqui que hoje a gente vai aprender a tabela dinâmica. Olá novamente, então vamos começar a ver como é que funciona esse recurso incrível do Excel que é a tabela dinâmica, certo? Pessoal, antes de mais nada, o que é uma tabela dinâmica? A tabela dinâmica nada mais é que uma ferramenta que vai gerar análise dinâmica de dados, ou seja, arrastando algumas informações daqui para lá, o Excel já vai gerar uma tabela automática com algumas respostas que a gente já queira, ok? Baseado no relatório que a gente quer construir. Vamos ver isso na prática como é que funciona para ficar mais claro ainda, ok? Eu tenho aqui um banco de dados, com a equipe de vendas, a data que ocorreram as vendas, os seus vendedores, estado, o produto que ele vendeu e o seu total de vendas, ok? Ou seja, um banco de dados comum como você tem na sua empresa ou no seu curso que você está fazendo, ok? Como é que a gente faz para inserir a tabela dinâmica? Muito simples, basta eu selecionar qualquer parte aqui da minha tabela, vir aqui na guia Inserir e selecionar esse primeiro botãozinho aqui, ó, Tabela Dinâmica. Assim que eu selecionar, o Excel vai abrir essa caixa de diálogo aqui, perguntando se eu quero fazer alguma alteração na minha tabela. Vamos manter do jeito que está, que a gente quer criar isso numa nova planilha. E vamos dar um OK. E aí está, o Excel gera para a gente a tabela dinâmica. Mas aí você me pergunta, Henrique, cadê a tabela dinâmica? Realmente, ela ainda não existe, a gente vai começar a trabalhar aos poucos em cima dela, ok? Mas o que a maioria dos meus alunos tem muita dificuldade, imagino que você que está aprendendo Excel também tem dificuldade, é entender o que são esses quadrantes que tem aqui do lado, esses quadradinhos que tem aqui. Pessoal, esses daí são os campos da tabela dinâmica, certo? E são 4 grandes campos e cada um deles tem uma função diferente dentro da tabela dinâmica. O primeiro deles que a gente tem aqui é o quadrante de filtro. Muito simples, ele é muito semelhante ao filtro que a gente utiliza lá no começo, quando a gente começa a aprender Excel, certo? Então, por exemplo, se eu quiser filtrar por data, eu vou pegar aqui a minha data e vou arrastar para dentro de filtro. Após isso, a tabela dinâmica já gera para mim um filtro de data. E se eu clicar aqui em cima, eu tenho todas as datas que eu tenho disponível na minha planilha. Então, eu posso filtrar a partir disso, ok? Para eu tirar alguma informação daqui de dentro, é muito simples. Basta eu clicar, segurar e arrastar para fora da planilha. Então, acabou já, estou com a minha planilha limpa, certo? Do lado, a gente tem o quadrante de colunas e logo embaixo o quadrante de linhas. Pessoal, qual que é a diferença de eu ter uma informação em linhas ou ter uma informação em colunas dentro da tabela dinâmica? Não tem muita diferença, tá? A questão nesse caso é uma questão mais visual, mais de aparência da tabela dinâmica, certo? Se você pegar uma informação que tem muitos produtos, que tem muitas informações, muitas possibilidades de respostas dentro de colunas, possivelmente a sua tabela dinâmica ficará com muitas colunas, fazendo com que você seja obrigado a utilizar a barra de rolagem. E isso não é muito interessante para fazer uma análise dinâmica de dados, ok? Então vamos fazer aqui um exemplo de como que seria esse cruzamento de dados. Se eu pegar aqui, por exemplo, o vendedor e arrastar para dentro de colunas, percebe que eu tenho muitos vendedores e me obriga a usar a minha barra de rolagem para ver todos eles. Isso não é muito legal. Quer ver que é legal se eu pegar agora o vendedor que está aqui em colunas e jogar para dentro de linhas? Pronto, já fica bem melhor a visualização, não fica? Então, é basicamente essa grande diferença que eu tenho de linhas e colunas dentro da tabela dinâmica, tá ok? E por fim, a gente tem o quadrante de valores. Aqui no quadrante de valores, a gente vai atribuir à tabela dinâmica os valores do cruzamento dessas duas informações. Não necessariamente tem que ser uma dessas informações aqui que contém números. Eu posso jogar também uma informação que contém somente letras, somente campos textuais. Nesse caso, o Excel vai fazer uma contagem desses valores para mim. Se eu utilizar um campo numérico, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente vai ter muito mais possibilidade de trabalhar com a tabela dinâmica. A gente vai conseguir fazer somas, médias, máximos, mínimos, porcentagens e várias outras coisas que as configurações do campo de valor da tabela dinâmica dão a possibilidade da gente fazer, ok? Então, vou tirar daqui do vendedor e vamos pensar o seguinte: se eu quiser saber quanto cada produto vendeu em cada estado diferente, o que a gente vai fazer? Simples. Vou pegar aqui meus produtos, jogar para dentro de linhas e vou pegar aqui meus estados, jogar para dentro de colunas. Pronto, agora a gente tem aqui um cruzamento de produtos com estados. Ainda falta o quê? Os valores, não é?
A gente vai pegar aqui então o nosso campo de vendas, que a gente quer saber quantas vendas de caderno teve no Distrito Federal, por exemplo. E vamos jogar para dentro de valores. Pronto, automaticamente o Excel já gera para mim os resultados esperados do cruzamento dessas informações. Lembra que eu disse no começo desse vídeo que a tabela dinâmica substitui algumas funções? Por acaso você sabe qual função que ela substitui nesse caso? O soma-cs. Por exemplo, a gente não conseguiria fazer um soma-cs dentro de utilizando as informações para chegar nesse 7095 da tabela dinâmica. A gente seria lá o soma-cs, nosso intervalo soma seria a coluna de vendas, nosso intervalo de critério seria caderno, nosso critério seria produto, nosso critério seria caderno, nosso segundo intervalo de critérios seria os estados e o nosso segundo critério seria o Distrito Federal. Então a gente conseguiria chegar nesse resultado também, ok? Pessoal, e aí dá pra gente brincar com muita coisa aqui, ó. Não quero saber mais por estado, eu quero saber por vendedor. Então percebe que ele ficou meio grande. Vamos trocar, vamos passar produto aqui pra cima e vamos colocar o vendedor aqui pra baixo. Já fica mais fácil da gente visualizar, ok? E é por isso que é uma tabela dinâmica. Simplesmente arrastando alguns valores, a gente consegue gerar uma análise dinâmica de dados, ok? Tem mais umas coisas muito interessantes que eu gosto de colocar na tabela dinâmica que dão um plus e deixam o teu relatório muito mais avançado, muito mais profissional. Que é o seguinte, quando você clica na tabela dinâmica, se eu clicar fora aqui, percebe que meus campos somem e ficam uma tabela normal. Agora, se eu clicar aqui na minha tabela dinâmica, percebe que os campos voltam e habilita uma nova guia aqui para mim, que é a de análise de tabela dinâmica. Selecionando aqui em cima, a gente tem um botãozinho chamado Inserir segmentação de dados. O que é isso? Vamos clicar aqui em segmentação de dados e vamos selecionar somente vendedor e produto. Vamos dar um OK. Vou arrastar esses filtros que foram gerados aqui para baixo. Certo? Vamos gerar aqui também de produto. Esses filtros que foram gerados aqui, pessoal, são as nossas segmentações de dados, ok? Vou dar uma ajustada aqui rapidinho. Tirar um pouquinho do zoom da tabela. Opa! Cá. Vou gerar aqui tirar um pouquinho do zoom para a gente ficar mais fácil de visualizar. Pessoal, e olha que legal o que acontece quando eu clico dentro de uma dessas segmentações aqui. Por exemplo, se eu clicar aqui no Felipe, a tabela dinâmica já atualiza automaticamente para me mostrar somente as vendas do Felipe. Vou limpar aqui e agora eu quero saber de caderno. E ele mostra para mim todas as vendas de todos os vendedores de caderno. Então você consegue dar respostas ainda mais dinâmicas baseados na segmentação de dados, ok? E agora, se eu quiser inserir, ainda melhora, tá? Um gráfico aqui do lado. Eu vou novamente clicar na minha tabela dinâmica, vou lá em análise da tabela dinâmica e vou selecionar aqui essa opção chamada gráfico dinâmico. Vou dar um clique aqui. Vou utilizar esse mesmo que o Excel já sugere para mim. Vou dar um OK e vou colocar esse gráfico aqui do lado. Vou tirar um pouquinho. Isso. Vou tirar esse campo da tabela dinâmica. Voltar aqui do lado. E pessoal, perceba agora o que acontece quando eu selecionar qualquer uma dessas informações aqui. Vou selecionar a Ana. Olha o que acontece. O gráfico para mim já atualiza automaticamente, tanto o gráfico quanto a tabela. E esse aqui é um princípio bem básico de como que a gente começa a construir dashboards, certo? Que seria aqueles painéis de interação gráficos aí com indicadores e várias outras coisas, ok? Pessoal, a tabela dinâmica é isso. É lógico que ela tem muito mais coisas para se explorar. Tem os campos da tabela dinâmica, tem como você formatar os valores que estão ali dentro, tem como deixar um pouquinho mais avançado isso que a gente já está trabalhando agora. Mas esse é o princípio. Pratiquem bastante o que é essa tabela dinâmica, como que a gente faz para trabalhar com ela. E mais para frente aqui no canal a gente vai trazer algumas aulas um pouco mais avançadas em relação à tabela dinâmica, ok? Então a gente fica por aqui e até mais.